Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos sistemas mais importantes e, olha, talvez um dos menos valorizados do nosso dia a dia. A jornada invisível que começa com um gesto super simples: a descarga. Sério. Existe um universo fascinante de engenharia bem debaixo dos nossos pés. É uma pergunta que parece simples, não é mesmo? Mas a resposta envolve uma rede subterrânea gigantesca, uma engenharia super precisa que ali, quietinha, protege a nossa saúde e o meio ambiente todo santo dia. Então, bora seguir o fluxo e descobrir essa jornada. Olha só, tudo começou com uma invenção para trazer mais conforto lá em 1778, o vaso sanitário. Só que essa conveniência toda acabou criando um problema gigantesco. As cidades, sem saber o que fazer, simplesmente misturavam o esgoto com a água da chuva. Imagina o caos. Foi um desastre para a saúde pública. Aí, em 1879, a epidemia de cólera veio e, bom, não foi um alerta, foi uma tragédia que obrigou todo mundo a pensar numa solução muito, mas muito mais inteligente. E é aí que a gente entra na primeira parte da nossa história: a jornada da água residual. A solução para aquele caos todo do século XIX foi criar um sistema totalmente dedicado, sabe? Uma jornada planejada nos mínimos detalhes para cada gotinha de água que desce pelo ralo. Dá para imaginar isso como se fossem pequenos riachos, sabe? Cada um saindo de uma casa, se juntando para formar córregos maiores, que são os coletores sob as ruas. Depois, esses córregos são reunidos em rios enormes, os interceptores, que levam tudo para um lugar só, a estação de tratamento. Lá, a água é purificada e só então, limpinha, ela volta para a natureza. Então, vamos detalhar um pouco mais. Os coletores são basicamente a rede que busca o esgoto em cada bairro. A analogia dos galhos de uma árvore é perfeita. Eles vão juntando o que vem de cada casa, de cada comércio, e dão o pontapé inicial para essa viagem subterrânea. Ok. Se os coletores são os galhos, os interceptores são os troncos, as artérias principais de todo o sistema. E a missão deles é fundamental. Eles precisam interceptar todo esse volume de esgoto antes que ele chegue nos rios e lagos. São de verdade os guardiões silenciosos da nossa água. Bom, agora que a gente já conhece as peças desse quebra-cabeça, vamos para a segunda parte, as regras do fluxo. A pergunta que fica é: como é que um sistema desse tamanho funciona sem parar 24 horas por dia? Não é mágica, não. É pura física aplicada de um jeito genial. Porque, vamos combinar, parece mágica, né? Pensa só, bilhões e bilhões de litros de água se movendo por quilômetros e quilômetros de tubos sem parar um segundo. Mas o segredo por trás disso tudo não tem nada de feitiçaria. É ciência pura. E a resposta é a gravidade. Isso mesmo. Quase o sistema inteiro é projetado de uma forma super inteligente para que a força mais básica do universo faça todo o trabalho pesado. Os tubos têm uma inclinação mínima, mas calculada com uma precisão absurda, só para garantir que a água flua sozinha. E isso economiza uma quantidade de energia que a gente nem imagina. Só que não é tão simples assim. Existe o que a gente pode chamar de problema cachinhos dourados. A velocidade não pode ser nem muito lenta, nem muito rápida. Tem que ser na medida certa. Se for devagar demais, abaixo de 0,6 metros por segundo, os sólidos param no fundo do tubo e entupimento na certa. E se for rápido demais, o atrito, a abrasão, começa a comer o tubo por dentro. É um equilíbrio delicado. E qual é esse limite de velocidade? Bom, para um tubo de PVC padrão, a gente está falando de 5 metros por segundo. É o máximo do máximo. Passou disso, o sistema literalmente começa a se desgastar, a se autodestruir aos pouquinhos. É essa dança, sabe, entre ser eficiente para limpar tudo e durar por décadas. Isso nos leva à terceira parte, o projeto oculto da cidade. Porque toda essa engenharia, toda essa física não acontece no vácuo, né? Ela está totalmente integrada ao mapa da cidade. A rede de esgoto não é aleatória, pelo contrário, é um projeto super inteligente que segue o relevo, o desenho das ruas, a organização da nossa vida. E existem algumas regras de ouro para isso. Por exemplo, os tubos coletores ficam sempre que possível no lado mais baixo da rua. Por quê? Para ajudar a gravidade, claro. Eles também têm que desviar de toda a outra parafernália que tem ali embaixo. Cano de água, de gás, cabos. E em ruas muito largas, tipo com mais de 18 metros, o ideal é ter um tubo de cada lado. É um verdadeiro Tetris subterrâneo. E o mais legal é que o jeito de projetar tudo isso evoluiu muito. Antigamente, a ideia era: vamos concretar o rio todo para poder passar o tubo interceptor do lado.
Era eficaz? Sim, mas era caro e um desastre para o meio ambiente. Hoje, a mentalidade é outra, muito mais inteligente e ecológica. A gente preserva as margens verdes naturais e passa os tubos por ali. Fica mais barato, é melhor para o ecossistema e, convenhamos, muito mais bonito. Agora se liga nesse detalhe que é muito legal. Essa rede imensa tem uma linguagem própria, um código secreto. Cada pedacinho de tubo tem uma identificação, como se fosse o RG dele. Um código tipo CP157 não é aleatório. O CP te diz a subbacia, o 15 é o número do coletor e o 7 é o trecho específico. É basicamente um GPS para esse mundo subterrâneo. E com tudo isso, a gente chega à nossa última parte, a ideia de uma fundação invisível. Fica muito claro que esse sistema todo é um dos pilares da nossa vida moderna. Uma infraestrutura que trabalha ali, no silêncio, o tempo todo, só para manter a gente seguro e saudável. É exatamente isso. A rede de esgoto é o sistema circulatório de uma cidade saudável. Pensa bem, sem ela, a vida urbana como a gente conhece simplesmente não existiria, seria um caos de doenças. É a maior prova de que as infraestruturas mais cruciais são quase sempre aquelas que a gente nem enxerga. E para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, olha esse dado. Cerca de 80% de toda a água potável que a gente usa em casa vira esgoto e vai parar nessa rede. 80%. Os engenheiros chamam isso de coeficiente de retorno. É um número que mostra o volume absurdo de trabalho que esse sistema tem, a cada minuto, a cada segundo. Então, da próxima vez que alguém aí der descarga, talvez lembre dessa jornada incrível e invisível. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que outros sistemas fantásticos e escondidos por aí sustentam o nosso mundo só esperando para a gente olhar com um pouco mais de curiosidade?